Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. E hoje a gente vai falar um tema muito bacana, que é a logística 4.0 na prática, né? E como a inteligência artificial tem nos ajudado nesse conceito em relação às operações e tudo mais, né, Rony? A gente, falando de logística emergencial, muitas vezes a gente quer previsibilidade, a gente quer urgência, a gente está falando de custo, a gente está falando de prazo, mas o que causa por trás de tudo isso, né? O que de fato a gente consegue trazer para mensurar, né, toda essa inteligência para os nossos clientes? E hoje a gente tem um convidado extremamente especial, né? Especial, apresenta para o nosso público aí quem é o convidado especial de hoje, que é um mestre em logística 4.0 e está ficando especialista em IA também. Então vamos lá, meu amigo Carlos Menchik, seja muito bem-vindo ao Descomplicando Logística. Eu até preparei aqui uma apresentação pequena, mas nada melhor que o próprio Carlos se apresentar. Eu deixei uma lista aqui. A gente ia ficar alguns minutos aqui lendo aqui, né? Então a gente prefere que tu fale da tua biografia e conte um pouco para nós, para o nosso público que não te conhece. Cara, que legal, obrigado pelo convite. Pô, a gente nos bastidores aqui deu uma conversada antes, parabéns pela empresa, cara, muito legal. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico, parabéns pelo podcast, porque meu mote como hoje comunicador e tal é elevar o patamar da logística através da educação. E vocês têm feito isso através do podcast aqui, parabéns pela iniciativa, porque dividir conhecimento, cara, ele no final da história ele está multiplicando, né? É o que a gente fala. E isso é nobre e, pô, parabéns, eu estou nessa jornada já há algum tempo, então, na verdade, como executivo, fui executivo na área multinacionais e tal, e há 25 anos atrás eu empreendi na parte de consultoria. E, cara, 25 anos atuando na parte de consultoria, então, tô um pouco na tua frente de tempo aí, né? Só que consultoria, na verdade, eu tenho 26 de logística. Então, na logística, cara, eu comecei com 14 anos. Ontem eu estava com meu filho até sobre isso. Comecei com 14 anos carregando caminhão, estivado, né? Tinta. Que era pesado, eu devia pesar uns 40 quilos e um copo de cada lado. Tipo isso. Não, galão 95. Puta, Cara, e é uma cachaça, né, Carlos? É uma cachaça isso, né? A gente é um vício, né? A logística é um vício, ele não consegue sair, né? Não é nem consegue sair, tipo assim, eu sempre fui meio apaixonado pelo que eu fiz, isso, assim, apaixonado até um pouco demais, assim, meio aficionado, tá ligado? E aí minha carreira se desenvolveu nisso, né? Até o momento que eu achei que eu tinha que trabalhar para mais de uma empresa. Aí começou com uma consultoria e ao longo do tempo, isso foi 2018 por aí, foi um ano que a gente percebeu que não ia crescer. Eu estava fletando o crescimento. E aí a gente começou a ter que se questionar, o que eu estou fazendo de errado? Né? Aquele papo que a gente estava tendo aqui, né? A culpa sempre é minha. Né? E aí, nesse papo, um amigo meu cardiologista, cara, por que tu não busca marketing digital? Eu comecei a me educar no assunto, em 2018, 2019, achei uma empresa, na época lá, fazendo um monte de empresas, vocês me ajudem aqui no marketing digital, e o cara, teu site tá velho, tu tá velho, me fudeu, né? Esse cara se fudeu. Aí eu, filha da puta, vou te contratar agora. Vai ter que arrumar essa merda, então. E aí, foi muito legal porque a gente contratou eles como prestador de serviço, no final a gente contratou todo mundo, a agência entrou para dentro da empresa, se tornou um outro negócio. E aí nasceu o canal do Ser Logístico, o canal do YouTube, né, que eu estou aqui bandeirado, que se tornou o maior canal de conteúdo do mundo, mesmo falando em português, que hoje é uma desvantagem a gente estar no português, né? E ele nasceu para gerar lead para consultoria e ao longo do tempo, por se tornar grande, a Senior Sistemas nos ligou no meu celular. Menchi, querendo patrocinar o teu canal. Patrocinar o canal? Como assim? Ué, o que é isso? Como é que funciona isso? Eu só quero falar de logística. E aí começou uma jornada diferente, né? A gente já tendo patrocinadores do canal que tem a cultura de vocês. Queremos educar o mercado, porque se o mercado estiver melhor educado, nós vamos vender melhores produtos, o mercado vai estar mais maduro para receber produtos mais sofisticados. E cara, essa junção aí tem sido
o que tem bombado, né? A gente educando. O que a gente estava conversando antes, né, sobre essa questão do Brasil não entende, o Brasil ele não entende muito isso ainda, né? Que a gente quer, foi assim que nasceu o canal, né? O Descomplicando a Logística nasceu por isso também, porque a gente quer mostrar para o nosso cliente a verdade dos fatos, né? O que realmente acontece por trás daquilo e não é todo mundo que às vezes está preparado para ouvir alguma coisa. Isso é um paradigma. É um paradigma. Tu está quebrando o paradigma. Tu está quebrando um paradigma porque o mercado de transporte, né? Ele, puta, o caminhão quebrou. Mas, cara, o que tem por trás desse caminhão que quebrou, né? Posso não ficar bravo, né? Que minha carga vai atrasar ou não. Então, deu muita sinergia até. Eu vi ontem falar um pouco mais do propósito do canal, de vocês e tudo mais. Deu muita sinergia porque, no princípio, a gente até estava comentando antes que o canal ele nasceu para até mesmo treinar nos nossos próprios colaboradores, né? Porque fica muito mais fácil a gente gravar um vídeo, explicar ali todos os serviços, tudo que a gente faz. Quando o cara chega no onboarding, mostra para ele que é muito mais fácil, né? Só que, por que não mostrar isso para todo mundo, para os nossos clientes? Por que não ensinar o nosso cliente a comprar direito, a comprar melhor, a comprar certo? Né? Porque a nossa emergencialidade, quando chega quando o cliente nos liga, né, dizendo que tem uma urgência, a urgência do cliente não é minha urgência. Uma carga urgente para um cliente, muitas vezes de São Paulo para Belém, é 3 dias. Para mim é 12 horas. Então, nessa dia a gente tem o conceito de rapidez é relativo, né? É outra coisa, né? Para uma pessoa que demora 30 dias para receber uma carga, receber em 7 dias, em 5 dias, isso é emergencialidade, né? Então, tem bastante sinergia e com o nosso propósito de que existimos para que nada pare, lida muito com o teu aí, que fala também que é evoluir o nível da logística através da educação e nada parar isso, né? A gente poder promover cada vez mais conhecimento para todo mundo. E nessa parada de conhecimento, assim, né, e apresentando um pouco do que a gente faz, então a gente criou 3 unidades de negócio, são 3 empresas, né, a consultoria, que é um negócio, um time, aí tem a Prolog Human, que é a parte de educação, que é dona do canal do Ser Logístico, que tem a marca registrada, e, cara, nós temos hoje mais de 1.000 seres logísticos pendurados na nossa plataforma de educação. Aula do básico, gestão de frota, por exemplo, até uma aula sobre TMS, que o cara usa um TMS na prática, que são lançamentos que a gente faz. E pô, é muito legal ver, principalmente vocês falando assim, que educar o teu time, etc., porque eu recebo às vezes empresários, principalmente empresários da área de tecnologia, porque o cara lá, ele contrata um dev, e o cara, pô, deve ser um cara foda de dev, mas nunca ouvi falar sobre AWB, CTR, CMS, ICS, essa porra nenhuma desse negócio. Aí, como é que ele faz? E eu tenho visto depoimentos, o cara me enchia que a gente criou uma playlist aqui, o cara no onboard tem que assistir esse vídeo teu, esse vídeo teu, esse vídeo teu e tal. E isso, pô, pra mim é muito gratificante, né? Pô, a gente já sabe onde procurar, porque a gente tá num grave problema de contratação, né? Isso é nível Brasil, né? Não consegue encontrar as pessoas minimamente capacitadas para entender o que é o que tá falando. Né? O que é o AWB, o que é o ICMS, o que é o transporte, o que é o caminhão. Tem gente que não sabe o que é o caminhão, né? E aí a gente agora já sabe onde procurar, né? Vamos procurar lá no canal do Linchique lá. É que a logística não é para todo mundo, né? A logística não é para... eu acho que eu tenho um negócio na minha cabeça que eu acho que ninguém sonhou em trabalhar com logística. Eu acho que ninguém já acordou e disse assim, eu vou trabalhar com logística. Eu, quando me formar na escola, no 3º ano, eu vou fazer a faculdade, né? Porque normalmente as pessoas caem na logística. Eu consegui um emprego, que ali eu vi um futuro, vi uma probabilidade de crescimento, e aí eu acho que deu crescimento. Júlio, eu vou te dizer o seguinte, eu tô no canal desde 2019, né? Quando a gente começou, assim, a produção dos conteúdos, e eu tive a sorte e a competência, né, juntando as duas coisas, de fazer conteúdo prático. Então, os nossos primeiros vídeos já era dentro de um galpão, mostrando a realidade da operação e educando a galera de como fazer o jeito certo. Porque ao longo do tempo, com a minha experiência, eu fiz muita merda e fui aprendendo o jeito certo de fazer. E hoje a gente divide isso empresarialmente através da consultoria, ou então na educação, ou no YouTube de forma gratuita. E o ponto foi que eu notei assim, nos comentários da galera, na interação que a gente faz na rede social, a galera, porra, mas eu não gosto mais dessa área porque ninguém não é valorizada, etc. Então eu tô lá em 2019, 2020, né? E eu notei claramente assim, um resgate do empoderamento do ser logístico, principalmente de pandemia em diante. Então a camiseta do ser logístico, cara, a gente chegou meses a vender mais de 100 unidades.
do cara querendo vestir a camiseta. Não, eu sou um ser logístico, eu quero dizer para o mundo que eu sou um ser logístico, e a gente incentivando a galera a estudar e resgatando o cara. Então hoje, como eu falo muito de tecnologia, né, tu citou ali na apresentação, acabei de chegar da maior feira de logística e automação do mundo, que é a Logmate Stuttgart. É a segunda participação que eu vou nas principais feiras do mundo, nos Estados Unidos. O ano passado eu fui, esse ano novamente a gente está presente em todas as feiras do mundo, caçando inovação, caçando tecnologia, caçando benchmark, qual é a tendência. O que está acontecendo, né, para trazer para cá, né? Não somente para gerar conteúdo, mas também para dividir com os nossos clientes da consultoria, né? Carol, o mundo tá indo para cá. Isso. Como é que a gente faz para manter todo mundo atualizado e tal? E tem a Prolog Tech, que é a parte de automação, que a gente também vende projetos de automações, a parte de intralogística. Então, tem um ecossistema montado lá. E eu estou citando isso, né, justamente porque eu tenho notado, assim, cativando os seres logísticos, justamente porque o cara vê, cara, não é mais carregar caminhão, bater caixa, tá ligado? Hoje a logística, essa parte de bater caixa, cara, no canal que eu já mostrei, no meu LinkedIn já mostrei um robô, Os robôs vão fazer. carga e descarga, e que os chineses já estão copiando. Então, tipo, já tá é uma tecnologia, é um problema já dominado. A solução está feita já. Agora é uma questão de escala e é um robô as a service. Tu não precisa comprar um robô. Tu vai pagar 5 centavos por caixa. Aluga ele. Enfim. Eu comento sempre em casa, né, com a família e tal, até estava comentando com a minha mãe esses dias, que esse trabalho, operador de caixa, o cara do caixa do supermercado, o atendente da farmácia, vai morrer. Porque vai sobreviver quem souber lidar com os robôs que vão fazer isso daí. Porque não tem mais para onde a gente não volta mais. Essa questão da robótica, da inteligência artificial das coisas, a gente não volta mais. A gente vai ter que aprender Tem a lidar com níveis isso. disso, né? A robótica é o nível mais alto, que talvez aqui no Brasil ainda seja mais geral, assim, Inacessível ainda. Eu acho que a nossa cultura, a natureza não dá saltos, a natureza evolui. Então, a logística brasileira, braçal, ela está indo para um lado da digitalização, né? Que eu prego muito, assim, para o ser logístico se destacar, ele precisa se digitalizar, dominar uma ferramenta. Isso aí. É um software de gestão de armazéns, um WMS, é um TMS. Pô, vocês estavam me educando ali sobre o OTM e montando um ecossistema, digitalizando essa parada que vocês têm o know-how e que perceberam que não existia isso. Então, o ser logístico precisa dominar essas tecnologias, né? Então ele está se digitalizando. No terceiro momento já, aí vem a automação, que é mecanizar. Ter um sorter, ter um picking digitalizado, e aí depois vem a robótica, né? Então, como último nível de automação. E essa robótica, ela só entrou para dentro da logística por causa da IA, que é talvez nosso tema, que é a logística 4.0 e tal. E, por exemplo, a logística 4.0 nasceu numa feira de Hannover, na Alemanha. Entendeu? Então, para tu ver como lá os caras... Tá lá, né? E tu falou um negócio bem interessante, que é um gancho que eu queria puxar aqui para não perder essa linha, porque eu acho é um assunto bem importante. Tu falou da questão do orgulho, né? Das pessoas terem orgulho de vestir a camiseta, de ser um agente de logística. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito no nosso país. A pessoa ela pegar e vestir uma camiseta de onde ela está, seja da empresa, seja do que for, e ter orgulho do que ele está fazendo. Eu acho que a gente só indo um pouquinho pro lado emocional da coisa, né? Eu acho que o Brasil ele se tornou, a gente fala muito na nossa reunião de gestão aqui, o Brasil ele está tirando o orgulho da gente pertencer às coisas. O país como um todo, né? Eu costumo dizer, a gente vai muito para os Estados Unidos e os caras têm orgulho de erguer a bandeira deles lá. Meu Deus. Eles erguem a bandeira deles com muito orgulho porque eles sabem o que é o propósito deles, eles sabem qual é a cultura deles. O Brasil é um país que ele perdeu a cultura. O que está escrito na nossa bandeira é o que menos está acontecendo dentro dos países. Não tem ordem, não tem progresso. Então a gente precisa retomar, nós como agentes de logística, no nosso ecossistema, no nosso mundo aqui, a gente precisa retomar e cobrar
das pessoas que estão com a gente o orgulho de pertencer, se não pertencer a um país ainda, mas pertencer a esse ecossistema, né? Que nem eu achei legal isso, de a galera ter o orgulho de pertencer ao ser logístico, porque isso faz toda a diferença na vida da gente, né? É que eu não consigo, por exemplo, fazer uma coisa que eu não esteja apaixonado, tá ligado? Eu preciso ter esse vínculo emocional com um bom brasileiro, talvez até, ter um vínculo emocional e eu, porra, eu tenho 56 anos, né? Já estou nessa jornada há bastante tempo e, tipo assim, minha vida financeira está resolvida. De forma Eu não tenho... é só paixão que move. Então, o que me motiva é esse propósito de conseguir, assim, avaliando a logística ainda como uma área de pouco nível de gestão, que é, às vezes, assim, o empresário investe na área comercial, investe no maquinário, mas talvez, na expedição, deixa ela bater no bota os guri lá e faz os troços funcionarem, tá ligado? Só que o cara esquece que essa parada da expedição ou do gestão do estoque dele, aquilo ali é um banco que tem milhões de reais e que acontece coisas do tipo, não sei se você compara o grupo Moura, não foi? Eu tô com ontem, estava na Baterias Moura, então agora não sei se eu tô... Baterias Moura, embaixador da marca e tal, mas... agora não estou me lembrando se foi o Grupo Moura, propriamente dito o nome, é uma rede de varejo no Nordeste, que é listada na Bolsa de Valores, e chegou numa avaliação lá e descobriram que estava R$1 bilhão short, para R$1 bilhão que eles não acharam no inventário físico. Não acharam no físico. Tipo, o estoque estava errado por R$1 bilhão. Olha a importância disso aí, né? Não é tão simples, né? Porque, tipo assim, deixa esses guris fazendo lá. Só que aí eu estou monetizando o erro de gestão na área de logística de forma bem quantitativa. R$1 bilhão de erro. Só que é o seguinte, como é uma empresa listada na Bolsa, as ações do cara, de, sei lá, R$20 foi para centavos. Despenca. O prejuízo de valuation da empresa é mais que R$1 bilhão. Né? Perdeu credibilidade do mercado, investidores saíram da empresa. Lógico. Então, isso é a gestão, né? Porque o cara não achou relevante. Mas mentira, tu trouxe um caso. Não, eu posso citar outros. Teve a Quero, aconteceu a mesma coisa. Várias. E esses dois estão listados na Bolsa, que são poucas empresas do Brasil listadas na Bolsa, que se torna público. A quantidade de empresas que acontece isso no cotidiano. Qual empresa do comércio, por exemplo, que tem um estoque certo? Por isso, inclusive, que existe vocês. Exatamente. Porque muitas vezes a causa raiz do problema tá... Eu sempre falo... Daqui a pouco o cara achar que tinha no estoque isso e não tem. O cara busca esse negócio eu sempre falo, e é uma verdade, até porque está no nosso propósito falar a verdade, e é uma verdade. A gente só existe porque tem empresas que ainda não estão organizadas o suficiente para fazer uma logística 0 a 0. Né? Com previsibilidade e tal, ok, tudo bem, a gente trabalha dentro de um buraco. O lixo, né? O lixo. Mas aí que tá, vejo que sim, tem esse problema. É muito bacana ver o Carlos comentar em relação a esse resgate do orgulho, né, do pessoal erguer a bandeira, até porque hoje em dia a gente vê muitos cases, que é muito no nosso segmento, então eu acredito que a gente esteja familiarizado, mas exemplo, né? A gente vê grandes cases aí, Mercado Livre, a gente vê a Amazon, a gente vê várias premiações trazendo para o povo brasileiro cases que, na verdade, somos um exemplo, né, Mercado Livre. Eles não são um case que são devido à plataforma que eles inventaram. Eles não são um case que são porque são uma das melhores marketplaces aí do Brasil. Não, é porque a logística do Mercado Livre fez com que possibilitasse o case. O Mercado Livre só é o que é por causa da logística. Não é porque ele vende. É por causa da logística. E aí, no caso de ConnexLog, eu vejo que sim, a gente entra em ação, na grande maioria das vezes os clientes nos procuram quando algo de fato acontece, não houve uma previsibilidade, faltou uma peça, quebrou uma máquina, alguma coisa, houve um opera pico de muito venda, nisso, né? Quebrou a peça de uma máquina que só tem reposição lá em São Paulo, por exemplo. Aí a gente também entra nessa cadeia de... ou houve um pico de venda que não tinha material, insumo suficiente para aquela produção necessária, né? E entra com o ConnexLog, porém... como todo o nosso serviço ele é de fato feito de uma maneira diferente, com uma roupagem diferente. A gente há algum tempo já está mudando até a nomenclatura de cargos para, por exemplo, não ser mais o analista operacional. É o cara que cuida do sucesso do cliente, não é mais o cara que rastreia a carga.
né? O cara que acompanha o cliente ao longo do processo dele. Então a gente está mudando, A gente está inclusive. trazendo as inovações do mercado para dentro da logística do OTM, né? A gente não tem, hoje a gente tem na companhia uma sales machine, que é uma máquina de venda. É uma máquina de venda de ponta a ponta. O cliente cai numa ponta, ele só sai na outra ponta extremamente satisfeito para a gente fazer a pesquisa lá de NPS, né? O NPS dele tem que dar acima de 9, 10. Senão a gente vai fazer reunião e vai dizer, tá, mas e aí, aonde que a gente errou aqui para entregar um resultado não desejado? Por exemplo, vocês como atores do setor de transporte, por exemplo, falar em NPS, já nota que está diferente, né, cara? CSCX, o nosso Sales Machine hoje é todo voltado a CSCX, é experiência e sucesso do cliente. Né? A gente é aficionado por isso. A gente quer o sucesso do cliente de qualquer forma, né? A gente precisa trabalhar isso aí. E aí eu trouxe esse tema até porque o cliente ele vem com esse propósito, ele procura no Google transporte gerente, né, frete de avião, mas ele fica com a ConnectLog por isso. Porque ele entende muitas vezes que tu tem um parceiro de alta performance que vai resolver o teu problema quando tu tá na tua pior fase da logística, quando tu sabe que tu vai gastar um dinheiro, mas ele permanece com nós sabendo que, se o cara consegue me entregar uma carga atravessando o Brasil em 12 horas, o que ele vai fazer com aquela carga que tem 5 dias de prazo para poder me entregar, entendeu? A gente acaba ganhando também essa faixa do mercado. Aquele cara que faz o transporte normal, né? O rodoviário normal, ele acaba confiando na gente por causa do emergencial. Então vira uma cadeia. Tem também um pouco de missão nossa, no sentido de entendermos que a gente, parte do nosso trabalho é para apagar incêndio, tudo bem. Mas eu não fico com o coração aliviado em ser o urubu das cargas. Não é essa o nosso propósito. Urubu das cargas. E porque, cara, eu falo isso porque muito do brasileiro ainda enxerga o transporte aéreo como algo como o urubu das que é o urubu das cargas. Porém, cara... Porque tem muito urubu das cargas. Se não tivesse, né? E se tu precisa de fato para tocar uma operação, um parafuso que seja para tocar uma máquina e não tem um operador de transporte que vai te atender naquele momento, qual é o teu prejuízo, né? Então, muitos têm mudado e o brasileiro tem muito esse conceito de que, de fato, a emergencialidade é muito caro, que é impagável, não pode ser. E a gente entra mais como consultor nesse momento em relação a, beleza, tu tem um problema para resolver agora. Mas e amanhã, para não dar o mesmo problema, o que tu está fazendo? Aí entra meio que uma consultoria, de fato, para o nosso cliente. Não é assim que a gente chama, não está no portfólio de serviço essa parada de consultoria. Tá na gente, né? Na gente servir ele... Porque a gente quer manter o cara dentro, né? A gente quer, eu te atendi agora, resolvi o teu problema momentâneo, mas eu quero que tu te mantenha dentro de ConnectLog para tua carga fracionada, para tua carga normal, tua carga que não precisa de emergencialidade. Deixa eu atuar também na tua operação quando quando tá tranquilo, entendeu? Essa que é a grande questão. E tu sabe que o brasileiro, eu trabalhei fora do Brasil como executivo, então a minha educação, eu fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos, eu fiz mestrado então eu conheço bem a dinâmica, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o número 1 do mundo. Mais perfeito. Qualquer um. E às vezes eu noto claramente na cultura do brasileiro um jeito... vamos dar uma ajeitadinha, uma gambiarra, não sei se todo mundo entende a palavra gambiarra, mas... Dá uma jeitinho. E esse jeitinho, ele vai organizando as coisas em cima do jeitinho. Quando vem um monte de jeitinho, que começa a dar um monte de incêndios, e o cara vira um apagador de incêndios. Tu sabe que tu falou em gestão, né? E me veio isso na cabeça também, essa questão a gestão. As empresas, elas vão crescendo, e enfim, na logística, no varejo, na indústria, seja qual for, e elas vão crescendo e elas não olham para a gestão. Elas não olham para a organização, é isso que tu diz. Aí vai dando um jeitinho, vai colocando uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Eu falei para o Júnior, a gente, todo ano, quando a gente vai bater os resultados da companhia e olhar para o futuro, a gente sempre se pergunta, queremos crescer a qualquer custo ou queremos organizar? A gente está há 10 anos falando a mesma coisa, queremos organizar. A gente poderia estar 10 é mentira, mas a gente poderia estar 3, 4 vezes maior do que a gente está, em volume, em venda, mas a que custo? Né? Sem olhar para a gestão, sem fazer sem alinhar um propósito, sem alinhar uma cultura, sem todos os funcionários da empresa saberem qual é a cultura da empresa, como que a empresa fala, como que a empresa prega. Então eu acho que isso é uma coisa que falta ainda muito, né, na logística, a gente olhar para a gestão. Né? Então, aí eu
Onde eu queria chegar é que, por exemplo, quando eu trabalhei em supply chain nos Estados Unidos, uma multinacional grande, para ter uma ideia, agora nós estamos chegando na Páscoa, eu vou dar o exemplo da Páscoa. O cara estava vendendo a Páscoa de 2027 agora. Ou seja, ele estava lá no S&OP, no planejamento de vendas, a embalagem era Páscoa 2027 e o cara estava vendendo em 2026, com 12, 14 meses antecedente. Olha a organização. Então, por que os caras são o que são? É porque realmente eles são preocupados em ter visibilidade do que vai acontecer. No Brasil, tem uma questão cultural, mas também uma questão política que, porra, a gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, a gente não sabe o que vai acontecer, vai ser direita, vai ser esquerda, a próxima gestão. Vou estocar tudo aqui para vender em 2030, não dá, não tem. Então, o empresário brasileiro, ele acaba assim, se obriga a ter uma visão de curto prazo, porque ele não consegue ter um ambiente de negócios que ele possa investir para ter um retorno. Por exemplo, na Europa lá, as discussões que eu participei, payback 3, 4, 5 anos, tranquilo. Cara, ó, pô, se der 3 anos de payback, é maravilhoso. No Brasil não serve. Não serve. A gente conversa com vários empresários do Brasil inteiro e é a mesma conversa. A gente não consegue ter previsibilidade de algumas coisas por causa de tudo o risco Brasil, por causa da economia, porque muda o governo, vira tudo. Né? Então, a gente não consegue. Então, por exemplo, nessa questão de payback, quando a gente está trabalhando em qualquer investimento, cara, assim, eu tenho que conseguir. O empresário consegue visualizar 1 ano, 2 anos de distância. Ele até tem coragem de fazer investimentos nesse período. Então, eu preciso conseguir paybacks em qualquer projeto que se paguem em 12, 24 meses. Mas isso, cara, esquece, não vai rolar. Então, quando a gente está falando de automação, de IA e tal, eu tenho que não somente conseguir vender a ideia da tecnologia que diminua a dependência da mão de obra, mas também que essa tecnologia seja de forma que eu consiga pagar ela em 12 a 24 meses. Então, muitas vezes assim, o cliente às vezes chega, né? Chico, eu quero automatizar a porra toda. Bacana, eu gostei da ideia, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar no copinho aqui, tá ligado? Vamos devagar. Vamos viabilizar isso. Mas aí é uma jornada legal, que muitas vezes acontece do cara chegar em nós por causa de um curso. O gestor faz um curso, gostou do método, gostou da forma, principalmente da didática, aí educa o time, Chico, vem fazer uma consultoria aqui, fazemos um projeto, beleza, tiramos todo o suco do limão? Não, agora vamos automação. Então, uma jornada, às vezes, de 3, 4, 5 anos, até um cara começar, sem nada de logística, até entregar um momento que o cara está automatizado, mecanizou, diminuiu a dependência da mão de obra através de tecnologia. Isso tudo vai baratear o custo final do produto lá na ponta. Né? É isso que o americano faz com muita excelência. Não agora. Lá na frente. Né? Eu acho que existe essa camada, assim, de reduzir o custo. Mas é que, o que acontece, cara? Quando já falando... A logística, quando tu faz toda essa mudança, tu pensando no longo prazo, tu tem que começar hoje. Não adianta. A gente tem a empresa projetada para 5 anos, tá te contando ali nos bastidores. Então a gente tem tudo projetado, a gente só vai conseguir alcançar lá se a gente fizer o trabalho hoje. Se a gente não começar a fazer hoje, não vai chegar. Não vai chegar lá. Não tenha dúvida. Mas o ponto principal, assim, que às vezes por exemplo, numa conta de payback, tu diminui o número de pessoas, tu bota um headcount. Mas na verdade, cara, tu diminui banheiro, tu diminui transporte, tu diminui comidinha, tu diminui... O que acontece? Como a rotatividade na operação logística é muito alta, a gente já mediu isso nas capitais, o turnover dentro do chão de depósito chega a 33%. 33%. Ou seja, em 3 anos, trocou 100% do time. Então, como é que tu vai reter processos, como é que tu vai reter cultura com um turnover alto? Difícil. É difícil. Então, eu preciso diminuir a necessidade da mão de obra. E essa mão de obra ser mais qualificada, que eu possa remunerar melhor e que talvez ele se sustente no longo prazo. E mesmo o processo é digitalizando. digitalizando isso. E ensinando a galera a trabalhar no digital. Por exemplo, a gente aqui na ConnexLog, semana que vem, se não me engano, sábado vai ter um treinamento de IA para toda a empresa.
Que legal. O nosso head de desenvolvimento vai sentar com todo mundo e vai ensinar como, claro, o básico, né? Como mexer no GPT. Porque, beleza, está tudo muito, é lindo, o GPT é lindo, as IAs são lindas, mas se tu não souber o que perguntar, se tu não souber interagir com ele, tu só te dá um tiro no pé, né? Então a gente tem que saber como interagir, criar os prompts certos, saber como perguntar para nos desenvolver. Então a gente vai fazer um treinamento disso. E é com essa visão, cara. A gente sabe, a gente brinca aqui que o catador de milho, ele não vai mais existir. Ele vai existir o cara que sabe dizer como catar o milho. Né? Então a gente precisa treinar essa galera para quando chegar esse momento a gente não sofrer os impactos, né? E daí a pessoa diz, mas daí tu vê, eu não estudei, eu não me interessei pela IA. Hoje eu fico pistola aqui na empresa. Porra, tipo, tu não sabe lidar com uma IA? Não, aí que nasceu a necessidade da gente ensinar a galera a mexer, né? Porque para nós é muito... É que a gente viu, na verdade, em relação a, no passado, no currículo das pessoas tinha lá, pacote Office, né? É isso que era... Nossa, era datilografia, né? Era isso. Nossa, era datilografia, né? Era pacote O nosso currículo antigo, que a gente é um pouco mais antigo, um pouquinho mais novo que tu, mas currículo não, vitae. na primeira frase tem o curso de datilografia. Que loucura. Já que era problema disso, né? É basicamente esse conhecimento básico que todo mundo ostentava no currículo do passado, hoje é IA. Né? Tu saber pedir para IA correta, porque também não é só GPT, né? Não. Hoje tem diversas ferramentas quando a gente pensou a respeito disso, a gente estava até pensando, mas a gente vai treinar o pessoal já na IA da ConnexLog, já dentro do sistema ConnexLog, ou vamos expandir? Porque muito mais do cara saber mexer, operar o nosso sistema, ele tem que entender esse meio onde ele vive para poder perguntar correto, para entender como é que funciona e evoluir esse pensamento. Porque, cara, a pessoa que não sabe mexer na IA hoje, a gente está em abril de 2026. A pessoa que já não sabe mexer hoje no chat GPT, que seja, já está desqualificado. E, cara, eu vou pegar uma ponte que tu falou. Está entrando, né, no assunto inteligência artificial já. Sobre o Office, né? Porque o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se estão acompanhando a questão da Bolsa de Valores lá, a Microsoft, por exemplo, caiu o valor das ações dela mais de 40% em 6 meses. Por quê? Porque o que está acontecendo? A IA está vindo de uma forma que os analistas estão enxergando que, cara, não preciso do Excel, eu preciso, claro, da IA. Então, estão dizendo que, cara, a Microsoft é uma empresa super estável, né? De crescimento, de base de instalada, etc. Vai acontecer o que aconteceu com a máquina fotográfica, cara. E todos os softwares de SaaS nos Estados Unidos estão se desvalorizando porque o cara está entendendo que a IA é que vai dominar essa parada. Então, o nível de investimento hoje de infraestrutura de IA nos Estados Unidos é, assim... gigantesco. Na ordem de 15 bilhões de dólares em chip para rodar IA. Porque vai precisar de energia para segurar tudo isso, tem um monte de coisa por trás, né? E já entrando um pouco nessa questão de inteligência artificial, a gente está sempre pensando no futuro, a gente está conversando nos bastidores, inclusive, nós temos um TMS próprio, para quem não sabe, aí dos nossos telespectadores, né? A gente tem um TMS próprio, nós criamos um software próprio de gestão, um TMS de logística multimodal, e a gente já, desde o ano passado, a gente já está trabalhando com inteligência artificial dentro do software, porque a gente já tinha visto que isso é o futuro. Então hoje a gente já está arrancando, sei lá, um ano na frente dos nossos concorrentes, aí, porque a gente já está implantando, agora em maio, né? Em maio a gente vai rodar, né? Do 25, sim. Em maio a gente vai começar a rodar o sistema novo já em inteligência artificial, que daí vai nos dar todos os parâmetros ali de logística. A gente estava conversando se vai para cá, se vai para lá, se tem voo, se não tem voo, plugado nas APIs, enfim. Basicamente, aquela grande questão, a IA ela veio sim para ajudar, para otimizar, porém, na nossa visão, é que se tu não tem um operador que saiba perguntar a coisa certa, é inútil, né? Ela não vai estar gerando. Eu sempre falo para todo mundo, porque às vezes gera muita dúvida, gera medo, enfim, é normal, né? Nas pessoas. Cara, o melhor robô do mundo foi criado por um ser humano. É só tu pensar nisso. Então, assim, pode ser o melhor robô do mundo. Se tu não souber operar ele não vai funcionar. Então, a gente tem que se especializar em como operar essas tecnologias. Isso na logística, isso tu foi lá ver lá fora, tu sabe o quão absurdo é a inteligência por trás de tudo isso para otimizar os processos. Porra, é impressionante, cara. Na feira,
Tu vira pra um lado, é um robô. Tu vira pro outro, é outro tipo de robô. Daí tu olha pra frente, cara, é outro tipo de Um robô. Tu olha pra trás, os caras, exoesqueleto eu vesti lá, né? Testei Certo. para ver se realmente dava resultado, né? E, cara, Muda. é impressionante. E o que eu noto, assim, é que às vezes resolvendo a mesma dor, tem empresa fazendo de um jeito, tem empresa fazendo de outro, mas para resolver a mesma dor. Ainda não está consolidado a melhor prática disso, né? Ou seja, o robô bípede com perna ou com rodinha. Sabe? Tem. E o interessante, cara, é a velocidade de que a tecnologia é lançada e replicada pelo chinês 30% do custo. Não, os bichos são... Tipo a MR, que é um tipo de robô autônomo, né, para movimentação de pallet, né? Pegar o pallet de um lado e levar para o outro. 3 anos atrás foi lançado. No ano seguinte, um ano depois do lançamento na feira dos Estados Unidos, um ano depois, já tinha, eu contei 7 caras oferecendo o mesmo troço. Entendeu? Claro, em feira, né? 7 caras. O ano passado, a Boston Dynamics, né, famosa dos robôs, lançou o Stretch para carga e descarga. Um ano depois, 3 chineses igual. Igual. Só que é o seguinte, quando lançou, eu sou meio metido, voltei pro Brasil, liguei para Boston Dynamics, os contatos que eu tinha feito. Cara, eu queria trazer um pro Brasil, fazer um POC e tal, tem um cliente aqui, fazer um teste e tal, cara. Ah, que legal, para onde mesmo? Pro Brasil. Ah, Brasil. Aí o cara educadamente me disse o seguinte: ô senhor Venchique, a gente não atende a demanda dos Estados Unidos. Quanto mais vai mandar para o Brasil. O que eu quero? Ele não disse isso, né? Mas o que eu quero no Brasil, cara? Mandar um robô pra ti aí. A DHL aqui tô com um pedido que eu não consigo atender. Para atender nem falando de Europa ainda. Né? E aí entra um chinesinho. Igual a solução, tu nota que não é a mesma qualidade. É o mesmo dos carros, né? O carro, é bom. Eu tenho um 100% elétrico chinês, troquei um alemão elétrico por um alemão a combustão por um chinês elétrico. Tu vê assim, ó, é muito bom. Mas não é aquele primor do carro alemão, do carro inglês. Mas, cara, mercado emergente, né? Mais barato. E o que acontece, né, cara? Eles sabem que eles não têm essa inovação, eles copiam, só que eles não têm o custo da inovação, né? Então ele vai lá e faz muito mais barato uma coisa que ele copiou. Engenharia reversa eles fazem. Cara, a gente notou, claro, porque eu tava com o meu filmmaker, né? Então a gente tava filmando tudo e os caras viam assim, tá, o que tu tá filmando aí? Ah, não pode filmar. Ah, pra que tu tá filmando? Por quê? Porque você tem medo de estar mostrando a tecnologia porque vem e com os caras lá. Com razão, né? Cara, nós estamos um stand de uma empresa, de uma startup de Monique. Muito legal, muito revolucionário o negócio deles. Que é uma MR, um Autonomous Mobile Robot, mas ele é como se fosse 2 garfinhos assim. Sozinho, né? Sozinhos. Eu não sei se não foi no teu canal que apareceu os robozinhos, os vizinhos? Apareceu, nós mostramos. Só que o bastidor disso é o seguinte, quando a gente chegou para gravar, os caras pularam assim, não vou mostrar, porque o que tu quer com isso? Por que tu quer filmar? Pô, só numa feira, cara. Numa feira, é público, é público. Não, mas aí tivemos que mostrar que nós somos do maior canal do mundo de conteúdo, daí o cara olhou, tipo assim, pois é. Tu não vai deixar? Não. Calma. Então, não pode mostrar muito detalhe e não sei o quê, mas fizemos o conteúdo, viralizou. Uma startup que ainda nem assim fatura, tá ligado? Isso é uma coisa legal também. Principalmente nos Estados Unidos, cara. Tem muitas empresas que vão na feira que nunca faturou um voice, tá ligado? Mas ele vai lá para mostrar o produto, a inovação e ver se o mercado absorve aquela inovação e se tem mercado para aquilo, para ela continuar escalando, né? Coisas que aí facilitam. Por exemplo, agora eu tive no Vale do Silício, em fevereiro, visitando algumas empresas, e eu tive a oportunidade de visitar uma incubadora lá. Incubou empresas tipo PayPal, os caras têm tipo 15 já unicórnios que passaram por eles, né? No processo de incubação.
Modelo de negócio fantástico. Me apaixonei pelo modelo de negócio, porque o cara, ele cobra para empresas, tipo assim, pega Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, ele cobra uma taxa mensal dos caras, e as indústrias trazem algum problema para ele e ele sai procurando alguma solução no mundo. Então ele é remunerado por isso. Aí ele acha essa solução, incuba essa solução, lança e vende. Então ele monetiza a operação dele na recorrência da alocação ali das empresas associadas, recorrente, paga a operação dele, e daqui a pouco ele dá um talagaço numa unicórnio, tá ligado? Legal. Modelo fantástico, cara bem influente, inclusive, é um indiano, nos Estados Unidos já, né? Aí eles não falam muito, mas tecnologia nos indianos também, os caras são... Presidente do Microsoft indiano, presidente do Google indiano. Mas isso tudo é por causa da questão do ensino, cara. Eles têm essa visão, né, de ensinar, de compartilhar o ensinamento e tal, tudo muito voltado para isso, né? Então tu vê que são países que prosperam nisso porque não tem mimimi, né? O cara vamos para cima de tu vê, cara, outra coisa de vasta jornada em busca de inovação, tecnologia, novidade para trazer para o Brasil, né? Isso é algo que, falando de Brasil, nosso território, nossa casa, né? A gente está chegando lá, a gente está nesse processo, a gente está muito atrasado. Em que pé anda, assim, as nossas operações brasileiras comparadas, né, com toda a tecnologia que tu tem visto aí? Cara, excelente a pergunta, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né, de diminuir a dependência da mão de obra. Quem me acompanha já está bem integrado nessa linha. Até porque aí o discurso para os empresários tem sido muito voltado de que a tecnologia é desinflacionária. Então a tecnologia, e vocês estão nessa jornada de digitalizar a tua operação, o que acontece? Tu diminui a dependência da mão de obra, tu ganha escala e reduz a necessidade de mão de obra, que é um pepino em termos de qualificação. Porque hoje em dia tu tem um turnover alto, um assédio alto. É isso aí. E tu tem que investir no treinamento do cara, e às vezes quando o cara está pronto, alguém te rouba. Porque ele não tem o custo do desenvolvimento, então ele pode pagar uma Vai roubar, né? Exatamente. Então, tendo esse conceito integrado, porque hoje o que acontece? O salário da mão de obra brasileira ainda é barato. Mas eu sou um que estou dizendo, cara, que isso logo não existe mais. Porque como existem muitas benesses do governo e tal, o que está acontecendo? O cara vai dizer, para que eu vou trabalhar mais tipo? Eu vou pegar minha bolsinha aqui e vou fazer uns bicos e tô legal. Aí Isso já é realidade, né? Isso já é realidade. Tudo, né? Então o que tu vai ter que fazer para poder contratar gente para continuar crescendo o teu negócio? Tu vai ter que pagar mais. Então a tendência da mão de obra, que pouca gente fala sobre isso, pouca gente está se dando conta disso, o custo da mão de obra está aumentando desproporcionalmente em termos de inflação. A mão de obra está se valorizando para poder manter E o nosso papel como gestor é capacitar essa galera, né? A gente tem que capacitar essa galera, porque às vezes eles não vêm capacitados. Mas a gente está pagando caro. Ele não vem capacitado. A gente está pagando caro. Então a gente precisa capacitar ele dentro de cada negócio, capacitar ele dentro daquela área para a gente poder tentar reter ele e poder pagar salários melhores ainda. Então, nessa jornada assim, de convencimento, na medida que a gente vai mostrando também que, por exemplo, vou fazer melhorar uma operação logística. A gente muda os processos, cara. A gente vai para quebrar ovos. A gente não vai para fazer igual. A gente vai mudar o processo, cara. Então, o cara mudou o processo. Se ele está só baseado em pessoas, mesmo que eu treine essas pessoas, o turnover pega ao longo do tempo. Então, o processo não se sustenta no longo prazo. 33%. Isso, mas aí, não, minha empresa é no interior e tal. Mesmo que tu não tenha um turnover externo, o que acontece? O ser logístico que anda bem, a tendência é ele entrar na empresa pela operação logística e ele ser promovido dentro da empresa fora da área de logística. Se eu pego um cara da logística e põe na área comercial, eu estou melhorando a minha logística também. Porque o cara comercial ele também vai se preocupar em analisar os fatores envolvidos na logística. Então ele vai se tornar um negociador melhor para aquilo lá. Então, ela acaba, se ela não é roubada, ela acaba exportando o seu logístico para outras áreas. Aí o que acontece? Cara, de novo, tu busca alguém
e esse alguém aprende com o Joãozinho e já começa a perder um pouco do processo original. Então, a única forma de sustentar no longo prazo os processos que sejam benchmark é afunilando eles dentro de uma tecnologia que essa expressão funciona bem no Rio Grande do Sul, mas nem sempre no Brasil lá tem o brete, né? A tecnologia tem que entrar como um brete que o cara, mesmo que ele tente fazer de outra forma, o brete não vai deixar, e analogamente o brete é a tecnologia que vai fazer com que ele só consiga processar aquela atividade da mesma forma sempre, criando repetibilidade e sustentando ela a longo prazo para conseguir ter melhoria contínua. E aí, pô, estabilizei a operação, embredei ela, agora o que vai acontecer? Vou fazer melhorias por melhoria contínua ao longo do tempo. Daí isso é uma previsibilidade, né? A partir do momento que eu entendo e que eu compreendo que minha operação está indo 100% para aquele caminho, sem desvios, aí eu consigo prever, posicionar, crescer, contratar mais gente, aumentar a operação, né? A ponto de poder matematicamente, eu sou muito quantitativo nesse aspecto, dizer o seguinte, cara, eu vou crescer 30% no meu faturamento. Então, ó, eu vou crescer em grana 30%, mas meu volume vai aumentar 35% ou 40%, eu vou aumentar sortimento, etc. Cara, qual é o impacto no meu carry disso? Aí a gente consegue determinar qual é o QL adequado em função de uma produtividade esperada, de recebimento, de expedição, e assim por diante. Ainda mais agora, por exemplo, eu tenho visto bastante conteúdo sobre isso, né? Que, cara, o lado ruim, né? Quantos caminhões a gente vê todos os dias, o motorista de saco cheio já de esperar para fazer uma carga, uma empresa, ou uma descarga, e ele, assim, dá para notar na expressão do cara que ele tá, assim, desesperado, porque o frete de curta distância, ele não é impactado no custo do transporte propriamente, porque uma carga, assim, de 4 horas de distância, o transporte é monetizado pela distância, certo? Não pelo tempo. 4 horas, beleza. Mas ele está levando 6 horas para carregar e 6 horas para descarregar. E é isso que o pessoal não está vendo, né? Quando entra essas discussões aí do transporte rodoviário, é esse ponto que o pessoal não está vendo. E isso aí não é problema de estrada, não é problema do governo, não é problema do diesel, isso aí é problema da cultura. É gestão. É a gestão, processo. Mas virou meio que uma cultura no Brasil. As empresas grandes deixam os caras, quantos casos a gente vê dos caras descarregar as cargas lá e dizer, não vou mais. Pô, Tá, mas e quando o cliente tava agora, tem gente que fica disso. E quando o cliente paga um fretamento de aeronave, ticket mais alto possível, porque provavelmente esqueceu de comprar ou estragou alguma coisa, e esse caminhão chega lá e tem que ficar as mesmas horas da fila, cara. E às vezes o cara nem sabe que lá dentro, porque né, ele é o não almoxarifado, o cara nem sabe que tem uma carga expressa por lá, e eles se desorganizam. Tu conseguiu chegar lá no prazo e perdeu talvez o prazo inteiro, porque os caras lá não conseguiram gerenciar que tinha que priorizar uma determinada carga. Que é o que a gente está falando aqui sobre essa questão de tu embretar o sistema para enxergar as coisas óbvias. Te dar um exemplo que aconteceu há, sei lá, 15, 18 anos atrás, numa indústria grande aqui da Serra do Rio Grande do Sul. Na época eu era motorista da DHL. Eu sou oriundo lá da Variglog da DHL, né? E, cara, eu ficava encacetado. Tu vê que isso já me incomoda há muitos anos, essa questão do tempo das coisas. Cara, eu ficava pensando, cara, o cara trouxe o troço aéreo, lá não sei da onde, dos Estados Unidos, sei lá, porque era uma multinacional. Chegava na frente dessa indústria lá, cara, eu chegava a ficar 3, 4 horas parado com uma van para entregar uma caixa desse tamanho. E, cara, não é possível, né? Não é possível, deve ser uma piada. Porque, cara, o troço vem em horas, eu fico o dobro das horas aqui parado. Aí, enfim, o tempo foi passando, trabalhei em outras empresas e até que eu montei a minha. Um dia eu cheguei para essa mesma empresa, que na época era nosso cliente, e eu cheguei e disse, não, vem cá, eu não tenho que organizar isso aqui. Cara, eu não posso deixar o cara aqui parado 3 horas, mas tem que esperar a fila de caminhão. Eu disse, mas, cara, não tem como tu colocá-la no teu sistema, que isso aqui é um frete expresso, cara. Se alguém trouxe isso aqui num frete expresso urgente é porque tem alguma pressa. Cara, bota sabe, eu ainda comentei assim, ó, por só que possa ser, né? Aí eu falando com o gestor da empresa, cara. Aí eu falei assim, tu sabe aquelas bolinhas que os caras colocam, os imã que o cara coloca em cima dos carros para estacionamento? Na mecânica, Na mecânica, né? Ou nos estacionamentos de São Paulo tem muito. Sei. Cria cara. Escrito urgente, e bota na porra da caminhonete e deixa passar na frente. Ah, mas isso vai quebrar, não sei o que. Eu assim, não, mas daí tá... Eu não quero fazer. Eu não quero fazer. O cara até, como tu tá lá na ponta vendo o problema, tu tem solução.
Mas o frete rodoviário, ele aceita esperar pela carga. Mas qualquer outro modal não funciona. Não pode isso. ser. Tenta dizer para um avião, ô meu, espera minha carga. Isso. Tenta dizer para um navio, ô meu, espera um navio aí, que meu container amanhã chega aí. É, isso aí. Não, cara, não existe Por que isso. o rodoviário tem que esperar? Inclusive, por exemplo, eu tive uma oportunidade, não sei se eu comentei, eu verbalizei com vocês, sábado passado eu estava no Porto de Hamburgo. Um frio do caralho. Ficar com a mão dura, assim, para não conseguir mexer no celular. E lá, cara, o Porto de Hamburgo é um dos maiores portos lá de movimentação de containers, movimenta 8, 9 bilhões de É um containers. dos maiores do mundo, Jambão, né? É, É um grande. talvez ainda, não sei se até ponto B da China, né? Não, acho que ainda. Mas ele é um dos maiores da Europa e em movimentação de containers, sem dúvida. Então, imagina, 9 milhões de TEUs por ano. E eles automatizaram, ou seja, o container se movimenta dentro do porto por robô. Então tem um robozinho lá, gigante o robô. Conseguimos filmar, vai ser diferente no canal. Não. Filmamos, a gente estava de barco na frente do berço, assim, uma puta de um vessel lá sendo operado. Deve ser legal de conhecer. É muito legal, cara. Eu tava arrepiado, assim, né, cara? Tudo que a gente fala, tu vê se materializar na tua frente. E na China, tipo assim, um navio estava sendo operado por 5 containers, né? Em Porto no Brasil, o Tecom aqui não tem 5 containers, em todos os berços. Lá, um berço tinha 5, e tinha um monte de outros lá, em outros negócios. Por quê? Porque da velocidade da operação, né? De tira e põe em containers ali e tal. E, Tempo, né? Então, Tempo. mas a moral da história é que dali um navio, o que esse monte de robozinho está fazendo? Está enfileirando os containers para que o navio seja operado o mais rápido possível. Porque, por exemplo, muitos navios não vêm para o Rio Grande do Sul, para o nosso porto, porque a diversidade climática e também porque ele é lento na operação. Então, se o navio chega um pouquinho atrasado, ele escala. Porque o navio ele ganha dinheiro fretando, não parado esperando a operação. É que nem tu falou, tu imagina o avião esperar. Não, espera um pouquinho que eu tenho que carregar o avião. Ele não vai esperar. E o avião vai faturar voando. Voando. Então, por exemplo, essa analogia eu acho legal, né? O setup do avião hoje para nós, assim, quem está andando de avião, começa no ar. Passa limpando o negócio. Por quê? Para diminuir o tempo de solo. Por que tem que diminuir o tempo de solo? Porque essa aeronave precisa voar para faturar. Então, tem que produzir. E essa analogia, infelizmente, no transporte rodoviário não acontece e permite, então, essa promiscuidade do embarcador de deixar um motorista, às vezes, dias esperando. E aí chega o ponto que o cara não aguenta mais e faz uma loucura. Vamos lá, e Carlos, chegando perto do nosso final, tem 3 perguntas que eu acho que é muito relevante. Só para contextualizar as perguntas, né? As pessoas que nos assistem no nosso perfil de seguidor, né? Os telespectadores ouvintes, basicamente é o quê? A ConnectLog hoje ela opera em Caxias do Sul, a parte matriz, filial em São Paulo, filial em Fortaleza, estamos abrindo outro no Nordeste. Porém, além da nossa equipe direta, tem uma rede muito grande ao nosso entorno, na verdade, né, que a gente chama dos agentes, nossos representantes, que é um ecossistema, de fato, para que façam que nada pare, né, que façam que a roda gire. E aí, essa pergunta era mais no sentido de muitas pessoas, muitas dessas pessoas, elas são pessoas que já têm uma empresa, ou é aquela pessoa que começou com uma Fiorino, uma van, né, um caminhãozinho, Ou como motoboy. ou como motoboy, está crescendo, ela se tornou já uma empresa, basicamente, que tem uma frota, né, que tem está se tornando de fato uma transportadora, né, regional ali para fazer as operações, muitas vezes não exclusivamente para a ConnectLog, mas sim para outras. E aí, na tua visão, assim, experiência, uma pessoa que está nesse sentido, construindo ela tem uma operação já sólida, ela já tem seus clientes, mas o que é mais importante, assim, para ela dar o start em relação a, de fato, começar a ganhar dinheiro no Brasil, né? Cultura, processo, inteligência, frota. O que tu acha? O cara que está ali com 2, 3 Fiorino fazendo o transporte, escapando um pouquinho dos marketplaces, né? Que eu costumo, só fazendo um parênteses legal, que eu acho que dá um corte legal. Eu acho que os marketplaces, eles estão trazendo de volta a escravidão. Eu acho que pagar o que eles estão pagando para o entregador final, eu acho que isso é um absurdo e isso é culpa nossa.
porque a gente quer comprar mais barato e a gente quer entrega de graça. E eu acho que a gente que trabalha com logística, que trabalha no transporte, eu acho que a gente deveria abominar esse tipo de coisa, né? Porque se a gente quer eficiência, a gente não pode escravizar alguém. Enfim, um parênteses no contexto. Mas o que tu diria, legal essa pergunta, né? O que tu diria para esse cara que está lá com 1, 2, 3 Fiorino, que já está querendo escapar do Mercado Livre da vida e quer trabalhar para grandes players como a ConnexLog, por exemplo, no Brasil? Cara, quantas entregas faz o entregador no Mercado Livre? Nada. Tem noção? Várias por dia, né? 50 ideias. 40, 50, ali 100. Sabe quantas entregas faz o entregador na Amazon, nos Estados Unidos? Não tem nem ideia. E, né? Não tem nem. Chuta no... Dobro, Chuta alto, né? 120. 120. É o dobro. Eu estive em janeiro, eu fiquei o mês de janeiro inteiro nos Estados Unidos e consegui falar com entregadores da Amazon e tal. Eu visitei a operação da Amazon, o CD de fulfillment deles, falei com entregadores. É um puta negócio. Um entregador, uma menina, ela faz 600 entregas por dia. 600 entregas. O nome desse jogo é Scala. É puramente Scala. E eles lá, ela também é contratada. A jornada dela é de horas também. Não é tipo assim, Uber, que fica trabalhando 12 horas. Carro dela. Não, carro da Amazon. Frota. Carro da Amazon, Funcionário tecnologia da Amazon e tal. Funcionário da Amazon. Paga por hora. 600 entregas, cara. É 10 vezes mais a produtividade do cara. Então, aí é o seguinte, o nosso aqui faz pouca entrega. Por quê? Ah, porra, o endereço tá errado, Organização inadequada. o trânsito, lá também Também tem tem. trânsito, entendeu? Só que lá é mais inteligente, né? A rota. A cultura do e-commerce lá, porque nos Estados Unidos ela começou no catálogo, né? Os caras compravam por catálogo, já estavam acostumados com isso, tipo, migrou o catálogo pro digital, então culturalmente é natural para eles. Eu não sabia, isso é uma informação nova pra mim. Não sabia que começou no catálogo lá. O catálogo extremamente forte. Tipo como é que tinha aqui no Brasil, que até quebrou agora, a Tupperware, as coisas que vendiam em catálogo, é mais ou menos assim. Legal. Então, no internet, então, tipo assim, tu caminhando na rua, tu vai ver na porta do cara lá meia dúzia de caixa. Então os caras compram. Ah, tem mais isso também, né? Tem mais isso também, né? Lá tem a cultura, cara, deixou na porta da tua casa aí, tá entregue. Cara, não, aqui, vai deixar na porta do casa lá. Então, por exemplo, também produzir conteúdo sobre isso, aqui no Brasil a gente tem o iFood e o Motoboy, né? Lá já está super lá não é iFood, é DoorDash o nome do iFood lá, né? Que é outra empresa. Eles estão usando robôs que andam na calçada com a comida ali dentro. Então, tipo assim, na frente da pizzaria tem 5 robozinhos ali. Tu fez o teu pedido, ele bota no robozinho, o robozinho sai pra fazer entrega. E atravessa a rua, para Aí tem, inclusive, já mostrei acidentes, etc. Aconteceu e tal, vão lá, aprendeu com aquilo, o próximo já não erra mais. Porque a inteligência artificial já aprendeu. Cara, a gente não tem noção da quantidade de robô fazendo delivery. Literalmente, se na frente da pizzaria, 5, 10 robôs. Logo os drones vão cruzar aí até espaços maiores. Né? O drone, ele não está indo nessa direção. Eles estão indo mais no drone no chão. No chão. Porque por outras complicações não quero não. Questão aérea. Né? Assim como, por exemplo, na Califórnia, que eu comentei que eu estive lá em fevereiro, é mais fácil tu pegar um Uber robô do que um com homem dentro, com um motorista. Não tem. De tu chamar assim e passar por ti 3, 4. É o autônomo, né? O carro autônomo. Que é o Waymo, que é da Google. E tem o da Tesla também, né? Então, a Tesla tem mais hype, né? Tem mais. Mas quem realmente. É o da Google. É Google. Quem mandando no mercado é o Google, a melhor inteligência artificial, melhor solução. Tu andou? Eu andei, documentei Deu também. medo? Hã? Deu medo? Caralho, velho. É Os primeiros minutos assim, tu tá agarrado puta merda. Desculpa, essa porra. Mas vamos lá, né? Pra quem não sabe, vou contar agora, o avião ele voa 90% sozinho também, né? Então. O piloto, até nós fizemos um podcast com o piloto aqui, né? O piloto ele sobe e desce o avião, o resto, meu nego, Depende do aeroporto, nem isso nem isso precisa fazer mais.
É isso aí. Mas voltando ao robô de táxi, né? Em Las Vegas, aí já é outra tecnologia, que é o Zoox, que daí é da Amazon. Cara, é mais fácil tu pegar um Zoox do que um Uber. E eu peguei o Uber e ele ficou perguntando, cara, o que tu tá achando? Aí ele procurou mostrar, não, olha as merdas que ele tá fazendo ainda. Tipo, tentando se vender. Mas ele já disse, não, mas e se eu perder o meu emprego, eu vou fazer outra coisa. Tipo assim, ele já tava vendo que ele foi obsoletado. Eu tô indo para em maio agora para Nova York, já tem essa tecnologia lá em Nova York também, né? Cara, eu tive em Nova York, eu fui na NRF em janeiro. Sim. Eu não vi. Não viu? Não vi. Até vou Não vi. pesquisar agora, me chamou a atenção. Não vi. Tentar andar no automóvel. Eu entendo que Nova York é um trânsito mais difícil, então eles vão começando com os lugares mais fáceis. calmo, hein? Não tem porquê ir pro mais difícil, assim, não. Agora com São Paulo, assim, né? Eles estão escalando, então Flórida, Califórnia, Texas, são Cara, estados. Orlando é uma maravilha de andar. Acho que até minha filha de 11 anos dirigiria. Então. É. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa tecnologia também o problema do robô no trânsito está resolvido. Ele agora é uma questão de escalar. Escalar. Então, essa parada do delivery também, tem uma solução aí do robozinho que vai pegar o delivery para entregar localmente, o robotáxi para fazer os deliveries. Daqui a pouco esse cara que está na nossa ponta, ele começar a pensar em tudo isso que a gente está falando aqui, sobre as tecnologias que podem ajudar na otimização da rota dele. Né? Poder ter um software legal que faça a rota, que roteirize, que diga para ele o quanto ele está gastando de gasolina, o quanto ele está economizando, né? É isso também que é uma das premissas do nosso Que é digitalizar o carro. Digitalizar o carro. Nosso amigo comentou em relação a 600 entregas por dia, né, cara? E daí trazendo o gancho do Rony também em relação à escravidão desse pessoal. Basicamente, no Brasil, a gente opera um modelo onde o motorista tá trabalhando com o carro dele, desde a capacidade do carro dele, enche, lota de carga e vai roteirizando a cabeça dele ao longo do dia, por isso que ele consegue fazer as 50 entregas. Só que ele recebe R$1 por entrega. 1,50 por entrega. Essa é a nossa realidade. Então, é muito para nós evoluir, enfim. E tudo bem, né? Porque o brasileiro ele vive no sentido de... muito na onda pós-pandemia também, eu vejo, em relação a ter autonomia, trabalhar, ser o meu próprio patrão, ser, né, o meu chefe, fazer o meu próprio horário. E daí tudo bem, a gente se submete, eu acho, a fazer esse tipo de trabalho por R$1,50, R$1,50 ali por entrega, para justamente ter uma renda, alguma coisa assim. Né? Mas no final do dia é escala. Ele vai ter que descobrir formas de otimizar a roda dele, ser produtivo e poder escalar e, em vez de fazer 40, 50 entregas, ele conseguir fazer 100 entregas. E aí ele está aumentando, com o mesmo custo, ele está aumentando o faturamento. Que é o que a gente está conversando e debatendo agora com os nossos agentes, né? A gente tem mais de 300 envolvidos aí no Brasil inteiro, né? Entre agentes agregados, terceirizados, enfim, isso do last mile, né? Do cara da ponta que coleta e entrega, que vive o problema que tu falou. Às vezes o cara diz, pô, vou lá coletar na indústria tal, vai ficar 3 horas parado para pegar uma caixinha, daí os caras querem cobrar R$500 para fazer uma coleta. Então a gente está debatendo muito internamente isso e tentando mudar esse conceito. Mas, Rony, tem um negócio aí que eu bato nessa tecla, mas meio sem eco, assim, sabe? Que é o seguinte, o cara tá se enganando, porque o cara, a primeira vez o cara vai lá, levou 5 horas para entregar. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o frete. Ele tem que repassar isso de alguma forma. Só que o que acontece? A primeira vez ele pega, a segunda já não pega. Então, tem um custo que não é tão difícil de quantificar, que quando a gente chega, por exemplo, com consultoria e identifica esse tipo de disfunção, a gente consegue mostrar, certamente está aqui o valor do frete que tu está pagando de forma indireta. Perfeito. Porque por um problema operacional. Esse tipo de consultoria que eu falo para o Júnior que a gente tem que cada vez incutir mais na cabeça do nosso cliente. Cara, tá aqui o teu custo. Entendeu? Não é a culpa da transportadora, do cara que está coletando, é tu que está impossibilitando a minha alta performance. Que nem eu falei que eu vivia 10, 15 anos atrás. Pô, o cara traz um negócio de São Paulo em 1h30 no avião, eu fico 3 horas parado na porta lá para entregar. Mas por isso educar, né? Por isso tentar... Por isso que a gente está nesse trabalho, tentando educar. E a última, Carlos, pra gente finalizar com chave de ouro aí, né? Cara, como é que tu enxerga o transporte emergencial B2B para os próximos 5 anos? Excelente pergunta, né?
Gostaria de dizer que vai diminuir, mas não vai. Porque a emergência significa que teve alguma cagada na cadeia, certo? A emergência normalmente ela está originada em alguma disfunção, algum erro, algum problema. E, cara, ainda nós não temos. As empresas ainda não conseguem atuar de forma gerencial a esse ponto. Então, por isso que eu ganho dinheiro com consultoria, porque a gente é chamado, porque as empresas não estão conseguindo fazer o seu planejamento, sua organização. O brasileiro não é um cara planejador. O brasileiro é um cara que gosta de sair fazendo. O brasileiro é muito passivo, né, nesse sentido. Ele espera acontecer para resolver. Agora, a competitividade é uma coisa que cada vez está batendo. Por exemplo, acabamos de falar que o entregador, ele em vez de fazer 40 entregas, ele tem que fazer mais do que isso para poder rentabilizar a operação dele. O que é isso? É ganhar produtividade. Então a gente precisa melhorar a produtividade, e conseguir fazer as entregas mais rápidas, não pela emergência, mas pela eficiência. Aonde o Mercado Livre entrou. O Mercado Livre entrou dizendo, eu vou te entregar em 1 hora, em 15 minutos, no mesmo dia. Tanto que a gente fala bastante aqui que um grande case que a gente tem aqui, por exemplo, eu não sei, o Júnior eu não sei, mas eu sou fã do Mercado Livre. Eu só compro no Mercado Livre. Agora comecei a olhar um pouco mais para outro player, mas uma Amazon e tal, mas eu ainda sou. Eu vi o Mercado Livre crescer. E eu falo assim, ele é um grande exemplo para nós, né, no B2B. Eu sempre brinco assim, se o Mercado Livre 1 hora emprestar 50% da logística dele para o B2B, a gente quebra em 30 dias. Porque eles são muito eficientes nisso, né, em coordenar e ajustar isso, né. Eles vão criando CDs, hubs, para agilizar. É impressionante. Eles te falam, o entregador está na porta da sua casa, já para agilizar o recebimento se for o caso. Mas, cara, tu vai lembrar disso, Rony. O Mercado Livre, ele fazia toda a entrega dele pelo correio. Até o correio entrar em greve. Perfeito. Naquela greve que aconteceu dos Correios, eles decidiram, cara, nós não podemos depender... Salvo engano, 2008 e 2010. Eu não me lembro. Eu lembro. Nós não podemos depender dessa estatal que eles, prejudicou... Um parênteses estatal, né, cara? Que é um baita do negócio, né, cara? O Correio hoje é um dos maiores do mundo, cara, com a capilaridade que tem o Correio brasileiro e tá numa gestão ridícula, né? O prejuízo gigantesco, né? Pegando dinheiro emprestado para tapar o buraco, né? Sendo que ele é um buraco sem fundo, porque perdeu competitividade, perdeu oportunidade. Imagina se tivesse sido vendido. Cara. O Correio está em todas as cidades do Brasil, todas. Não é tão verdade mais. Eles têm fechado muitas unidades para redução de custo e não tem como pagar a conta. Não, mas eu digo quando tem que entregar lá, né? Se o cara mandar uma carta do selinho que tu lambe lá, vai ter que entregar lá na Piraporinha. Ele vai chegar. Eles estão mudando bastante porque o prejuízo é milionário mensal. Sim. Imagina se o governo tivesse vendido isso. Eu ia te perguntar agora, tu é dos que acha que tem que vender? Agora não consegue mais, né, cara? Ninguém vai comprar. Porque tu vai pegar um troço falido assim. Ninguém vai pegar. E mesmo que seja uma massa falida, que nem aconteceu com a Varig e tal, que a Gol comprou a massa falida da Varig, né? Por que ele comprou a massa falida? Porque ele comprou os pontos, né? Comprou o que existia de hub ali e tal. Mas os Correios tinham o mercado na mão, perdeu o Mercado Livre pela deficiência dos Correios, que foi a greve, especificamente, um marco, né? Cara, vamos criar a nossa malha. Aí começaram a comprar avião, começaram a botar os CDs mais regionais e é o que é hoje, dominou. Virou o Correio brasileiro, virou a referência, né? Com eficiência. Né? E uma coisa interessante, até não te falei, essa semana eu tava indo olhar, a gente está vendo mudança de portaria, enfim, do condomínio. E sabe o que tem uma empresa aqui no Sul fazendo? Os Dockers. Os Dockers de guardar encomenda, né? Dentro do condomínio, só que tem uma peculiaridade, é muito, muito interessante. A portaria do condomínio, ela é digital, né? Então, com a face, tu entra nela, e aí eu olhei dentro, tinha o Docker, e disse assim, tá, mas como é que o entregador do Mercado Livre vai fazer a entrega se ele tem que ter a facial aqui? Aí eu disse, não, funciona o seguinte, quando o entregador está chegando na entrega, ele já pegaram a tecnologia do Mercado Livre e manda pro WhatsApp da pessoa que vai entregar, que ela não está em casa.
né? Isso deve acontecer pra caramba em São Paulo, por exemplo. O cara não tem casa, vem a mensagem, o entregador está na sua porta, libera um código um QR Code de 30 segundos para ele. Aí ele escaneia, em vez de escanear a face, ele escaneia o QR Code, larga no locker do cara e vai embora, e o QR Code explode e funcionou. Olha até onde está evoluindo. A tecnologia do Mercado Livre está ajudando as empresas de segurança a fazer a entrega segura dentro de um condomínio. Eu tenho um apartamento em São Paulo, meu filho mora em São Paulo hoje, e nesse condomínio tem um locker. Funciona assim? Ele não funciona assim porque eles têm um porteiro. Ah, tá. Então, quando Nesse caso eles eliminaram o porteiro, porque é a portaria eletrônica. Sim, Aí tu, não precisa. QR Code entrou, largou, vai embora. Nesse caso ele tem o porteiro e aí ele tem acesso ao locker. Só que o locker está fora do condomínio, né? Ele fica entre a entrada e a entrada principal. Ele não deixa, o entregador não entra dentro do condomínio, ele entra no espaço que ele pode entregar. Ele, tipo assim, no meu caso lá, ele tem a porta do prédio, aí ele entra, aí já tem acesso ao locker, então ele não entra pro elevador. Isso, porque tu vê, ó, isso tudo, a gente está comentando agora, nos Estados Unidos o cara larga na porta e todo mundo respeita, ninguém vai roubar a carga do cara, né? A mercadoria do cara, teoricamente não, e a gente ouve que não. Mas tu vê, olha o sistema, a engenharia que o Brasil tem que fazer para o entregador poder entrar, deixar no local seguro, não acessar o condomínio e poder sair daí depois de novo, né? É uma engenharia muito louca, né, pro Brasil. Mas eu estava em Hamburgo, comprei um dispositivo lá. Aí eu vou te entregar na segunda-feira. E eu, comprei. Meio cético. Uma rastreabilidade maravilhosa. Mostrava onde é que estava o entregador, onde é que estava a minha casa e tal. Meu Airbnb. Aí aconteceu o seguinte, tipo assim, ele estava quilômetros, né? A próxima entrega era eu tô vendo ele, tá longe. E daqui a pouco eu recebi, mas segundos depois, eu recebi assim, ele foi na sua entrega e ninguém recebeu. Ué? O cara não foi. Já tem. O cara Tem os brasileirinhos para entregar tava atrasado. Eu não sei como é que ele tava atrasado, era hora do almoço, ele... Agora tô eu tentando resolver pra mim. Daí não recebeu. Não recebi e fui embora. E aí agora tu tem que devolver para poder buscar o refund. Não é só o Brasil que tem isso. Dá umas merda mesmo lá. Galera, logística, se a gente a gente fica muito apaixonado por logística, a gente tem que ser para viver nesse mundo com tanta ênfase, tentando aqui trazer conteúdo e fazer com que pessoas mais se apaixonem, né? Porque a logística, eu até costumo falar que é uma das principais ferramentas de inovação, eu acho. Tenho esse conceito comigo em relação a nem guerra, né? Nem grandes indústrias, nada acontece se não tiver uma bela operação logística acontecendo. Então, a própria guerra, a logística nasceu da guerra. Então, o sucesso de grandes operações, ela normalmente a logística é responsável, não é a venda, não é a operação, a operação logística, né? Mas então é um assunto muito bacana. E agradecer a todo mundo que esteve com o nosso episódio, agradecer para ti, Carlos, foi um excelente episódio, eu acho que é muito conhecimento, muito conteúdo, eu acho que quem ainda não segue... Eu acho impossível alguém não conhecer o Carlos, né? Mas se não conhecer, quem não segue ainda, tá aí nos canais, eu acho que é isso mesmo, né, cara? Ser logístico, o pessoal te encontra. Olha, se não me achar, tem algo errado, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. Não, cara, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né? Parabéns pela empresa mais uma vez. Muito legal ver o nível de tecnologia que vocês estão botando no setor, né, de transporte, trazendo coisas novas para o segmento, né? Bem feliz de ter participado. Obrigado pela oportunidade. Essa parceria começou hoje, né? Em relação esse é o primeiro momento que a gente está aí conversando, já nos bastidores, a gente já falou de diversos projetos aí que a gente pode tocar, né? Exatamente, cara. Meu Deus, eu fiquei aqui para ver se a gente explode, né? Tem muita coisa que dá pra gente fazer para ajudar o mercado a se qualificar. Perfeito, ajudar o ser logístico aí. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando em todo esse episódio. Quem ainda não nos seguiu, segue em todas as redes sociais, a gente está lá, tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, todas as redes a gente está lá. @ConnexLog. Se gostou desse episódio, tanto desse quanto dos próximos, outros futuros, curte, comenta, compartilha um pouco mais, que a gente vai estar aí sempre buscando por novos conteúdos, novas pessoas, nossos convidados, né, para realmente cada vez mais enriquecer, na verdade, esse conteúdo, né, e mais seres logísticos aí pelo planeta. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.